Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos da Palavra de Deus e agradecendo a liberdade que temos para poder aprender de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra viva, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ensina, nos instrui, Pai, e abençoa para que hoje, Senhor, nesse momento em que estamos aqui aprendendo da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos ser edificados, Senhor, nós possamos aprimorar a nossa vida espiritual, Senhor, buscando a santificação, buscando Te agradar, Senhor, e nos tornar realmente verdadeiros adoradores, Pai. É isso que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos percorrido o caminho junto com John MacArthur, no seu livro A Essência da Verdadeira Adoração. E nós temos buscado aprender como ser verdadeiros adoradores. A semana passada nós vimos que nós somos salvos para isso, para glorificar a Deus de eternidade a eternidade, né? Então, se o Senhor teve por misericórdia nos resgatar, foi para nos tornar seus adoradores. E é isso que nós devemos buscar ser. E hoje nós vamos ver uma questão muito importante que envolve adoração. Nós adoramos a Deus. Nós adoramos ao Deus verdadeiro. Nosso objeto de adoração deve ser o certo, né? Para que a nossa adoração seja aceitável. Porque nós precisamos estar sempre considerando a quem nós adoramos, o Deus que nós adoramos. Paulo, quando chegou em Atenas, como está lá em Atos capítulo 17, ele ficou bastante indignado de ver tantos ídolos. E eles eram tão presos a não deixar nenhum ídolo sem ser adorado e nenhum Deus sem ser adorado, que eles fizeram um altar para o Deus desconhecido. E Paulo, então, aproveitou, né, aquela situação para falar sobre a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. E ele diz, no versículo 23, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. E Paulo então vai falar sobre esse Deus desconhecido, o conhecimento que ele tinha do Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E Paulo vai então falando sobre esse Deus. É como se Paulo dissesse para eles, permitam-me falar sobre esse Deus desconhecido, ele pode ser conhecido. Não adianta absolutamente nada fazer conjecturas sobre quem ele é ou como adorá-lo. Nós não precisamos fazer conjectura, nós não precisamos ficar imaginando, né, como é esse Deus, porque Deus se revelou claramente na sua palavra e por meio do seu Filho Jesus Cristo. A fé, ela consiste em crermos nesse Deus que se revelou a nós, nesse Deus que deixou claro quem Ele é, e é o requisito fundamental da adoração, esse conhecimento de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Nós precisamos crer na existência de Deus para poder adorá-lo, para poder ter fé nele, né? Aqui nesse versículo deixa claro que Deus existe e que é possível conhecer algo da sua natureza. É fundamental para que aquele que crê, é impossível você adorar a Deus
sem você crer nesse verdadeiro Deus. Então, a maior questão que nós temos é essa: conhecer o nosso Deus para poder adorá-lo. Como é que a gente vai adorar um Deus que nós não sabemos quem é, que nós não conhecemos? Como é que o objeto da nossa adoração vai ser desconhecido para nós? Muitos céticos, ateus, afirmam que nós criamos Deus, que o homem criou Deus na sua imaginação. Como o homem tinha a necessidade de explicar certos fenômenos na natureza, ele buscou uma forma de explicar isso, criando um Deus criador de todas essas coisas e que explica todos os fenômenos. Na verdade, essa é uma teoria completamente indefensável, né? Uma teoria que cai por terra, porque nós vemos que a mente humana, ela não fabrica um Deus que liberta, um Deus que vem para salvar. Na verdade, todos os ídolos, os deuses criados pelos homens, eles são deuses que necessitam que você faça um sacrifício, algo para aplacar a sua ira. Aqui John MacArthur fala sobre as mulheres que jogam bebês no rio Ganges, né, para os seus deuses. Por quê? Porque ela quer aplacar a ira deles. Então ela acha que fazendo aquilo, entregando aquela vida de um bebê, ele vai ficar mais calmo e não vai trazer problemas para eles. Então, o que o homem fabrica, os deuses que o homem fabrica, não vem libertar o homem de culpa, né? Deixando ele livre e eternamente feliz. Não, pelo contrário. Os deuses fabricados pelo homem vêm para exigir do homem sacrifício, honra, louvor, essas coisas. A mente humana, ela é inimiga de Deus. O homem não criaria Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, deixa isso bastante claro. Diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Então, a carne, ela não busca criar Deus. Ela, na verdade, ela quer se afastar de Deus, né? E mesmo aqueles que não declaradamente são contra Deus, eles rejeitam no cotidiano. Tito, capítulo 1, versículo 16, diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Essa é a característica da carne, né? Mesmo conhecendo a Deus, mesmo vendo Deus revelado na natureza, na criação, nas suas obras, eles são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Então, a natureza humana, por conta do pecado, ela não vai produzir Deus, um Deus com as características do nosso Deus, né? E isso veio desde Adão e Eva. Imediatamente após terem pecado, eles se esconderam de Deus e tentaram agir como se Deus não existisse. Então, essa é a característica do homem. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Então nós vemos que, apesar da evidência da existência de Deus, né, apesar de toda a manifestação de Deus, através de toda a sua obra,
as pessoas ainda rejeitam a ideia de Deus. Então, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o pecador, ele não quer a existência de Deus. Se dependesse dele, Deus não existiria. Por isso que não foi o homem que inventou Deus, mas Deus criou o homem, né? A Bíblia pressupõe, em vez de provar, a existência de Deus. É inerente, né? Durante toda a Bíblia, você vai verificar a existência de Deus. Esse Deus soberano que rege tudo. Vamos ver em Salmo, capítulo 90, a partir do versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que estivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Aqui, nesse Salmo 90, nós vemos vários aspectos de Deus, né? A primeira coisa é que Deus, ele é de eternidade a eternidade. Deus não, ele é atemporal. Deus não existiu num determinado tempo e deixa de existir. Não, ele é de eternidade a eternidade. A outra coisa que nós vemos aqui, que Deus é único. Tu és Deus. Né? Não é tu és um dos deuses. Não, Deus é único. Tu és Deus. Deus é eterno, de eternidade a eternidade. E Deus é o Criador de todas as coisas. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, ele já era Deus, né? Então, ele é quem criou todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso, é preciso mais fé para negar Deus do que para crer nele. As pessoas, para poder dizer que Deus não existe, elas inventam cada teoria sobre a criação, sobre as coisas que acontecem, né? É tão mais difícil acreditar. Às vezes as pessoas dizem, não existe lógica na existência de Deus. Como se houvesse lógica nas teorias que eles criam para a não existência de Deus. Para poder explicar as coisas que nós explicamos através do nosso Deus, né? Então, eles buscam essa lógica, mas é uma lógica infundada. Uma razão lógica para aceitar a existência de Deus, ela tem vários argumentos para credibilizar a existência de Deus. Uma razão lógica para aceitar a existência de Deus, John MacArthur diz aqui que é o argumento teleológico, que vem da palavra grega teleos, que significa resultado perfeito, final ou fim. Algo que é completado e feito de modo perfeito mostra a evidência de um Criador. Então, um projeto, ele, quando tem começo, meio e fim, ele mostra que ali teve uma criação, alguém criou aquilo. E nós vemos isso na natureza, em todo o universo que Deus criou, um começo, um meio e um fim, as coisas funcionando integradas, né? Isso mostra a existência de um Deus soberano por trás de todas essas coisas. A ordem do universo é a evidência de que uma inteligência suprema, Deus, o criou. E outros argumentos nós teríamos, mas a palavra de Deus diz o quê? No Salmo 14, 1. O insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O insensato diz no seu coração que não há Deus. Então, não adianta qualquer lógica que você gaste tempo tentando explicar para o insensato, porque ele vai dizer que não existe Deus, né? Então, nós sabemos que todas as coisas, a beleza, a moral, né? Você ter um senso de certo e errado, demonstram que nós temos um Deus, um Criador, que está acima de todas as coisas.
Alguns dizem que Deus é uma força, mas Deus não é uma força cósmica. Nossos atributos de emoção, intelecto e vontade não apenas aconteceram. Deus nos fez à sua imagem. Ele se revelou na Bíblia como uma pessoa. A Bíblia, ela mostra, né, que Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia se refere a Deus como pessoa, usa títulos pessoais para descrever a Deus. Deus é chamado de pai, é descrito como um pastor, é chamado de irmão, de amigo, de conselheiro. Então as escrituras usam pronomes pessoais para se referirem a Deus. Somente Deus, Deus como pessoa, porque ele pensa, ele age, ele sente, ele fala e se comunica. Então Deus não é uma força. Ah, Deus é a árvore, Deus é a água, Deus é a natureza, Deus está em tudo. Tudo foi criado por Deus, mas Deus é uma pessoa. E além de ser uma pessoa, Deus é espírito, é um espírito. Ele não tem corpo que pode ser tocado e visto, como acontece com o nosso corpo, né? Jesus disse, um espírito não tem carne e nem ossos, lá em Lucas capítulo 24, versículo 39. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. E muitos outros versículos da palavra de Deus vão mostrar que Deus, ele é espírito. Deus não é homem. Está lá escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Timóteo, capítulo 1, versículo 17, se refere a Deus como um Deus invisível. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Ninguém jamais viu a Deus. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém viu a Deus. Deus se apresentou para os israelitas, por exemplo, no Antigo Testamento, como coluna de fogo, como uma nuvem que ia com eles, né? E às vezes Deus se manifestou de maneiras especiais, mas ninguém chegou a ver realmente Deus. Bom, a outra coisa que é importante a gente saber e ter consciência é que nosso Deus, ele é um. Não existem vários deuses. Deus é único. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não é um dos deuses. Tem gente que fala assim, Deus é a mesma coisa que Alá, que Buda, que... Não, o nosso Deus é o único Deus. Marcos, capítulo 12, um escriba pergunta para Jesus qual que era o principal dos mandamentos. E Jesus diz, o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então, Deus como único Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza, né? Quando nós estamos adorando o nosso único Deus. Outra coisa que nós temos que ter clareza é que o Pai e o Filho são um. João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, quando nós estamos adorando ao Pai, nós estamos adorando ao Filho. Isso não é separado, né? Eu vou falar com Jesus, agora eu vou falar com Deus, o Pai. Eles são um. Além do Pai e o Filho serem um, o Pai e o Espírito Santo também são um. O Espírito Santo também é especificamente chamado de Deus. A Ananias, Pedro disse: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses como a parte do valor do terreno? Atos 5:3. Então, você mentiu ao Espírito Santo. E então, no versículo seguinte, ele esclarece: não mentistes aos homens, mas a Deus.
Então ele se refere ao Espírito Santo como Deus. Se mentir ao Espírito Santo constitui mentir a Deus, segue-se necessariamente que o Espírito Santo é de fato Deus. A primeira carta aos Coríntios 3, versículo 16 diz: não sabeis que sois o santuário de Deus? E como prova o texto acrescenta: e que seu Espírito habita em vós? Então, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito Santo é Deus. Como podemos conciliar as Escrituras ensinarem que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, e todavia apenas um Deus? Se a gente está falando, então não são três deuses, né? Bom, o André, e acho que muitas pessoas da nossa igreja têm assistido suas aulas, além dos jovens, né? Ele ensina muito sobre a Trindade. E nós sabemos que é um assunto extremamente complexo, né? Muitas figuras de linguagem são usadas para tentar explicar, né? É como um ovo, a clara, a gema. A verdade é que todas essas tentativas de explicar a Trindade nunca são suficientes, porque a Trindade ela é inexplicável. John MacArthur acaba por afirmar aqui que a doutrina da Trindade permanece como uma lembrança perpétua de que não podemos compreender tudo que Deus revelou a seu respeito. Então, a nossa mente humana, né, não tem a capacidade de entender a profundidade do que seja a Trindade. Nós só podemos aceitá-la, né, e ter fé nela, no fato de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram juntos e estão juntos de eternidade a eternidade, e que são um único Deus. Nós vimos que Deus é uma pessoa, que ele é o único Deus, que não são três deuses, né? E muito nós podemos falar sobre Deus. Nós, inclusive, fizemos estudos anteriores a esse somente sobre Deus, sobre os atributos de Deus, mas nada que se fale sobre Deus vai falar sobre a sua totalidade. É como um grão de areia comparado a todas as praias, né? Tudo que se for tentar expressar sobre a grandiosidade do nosso Deus é muito pouco. Então, quando falamos de nos tornar adoradores, nós não vamos adorar alguma coisa pequena, alguma coisa sem poder, alguma coisa explicável, lógica. Não, nós estamos adorando ao nosso grande Deus, aquele que é inexplicável, aquele que tem soberanamente domínio sobre todas as coisas, né? Para que a gente pudesse compreender toda a grandiosidade de Deus, nós teríamos que ter a mente de Deus. E isso será impossível. A adoração, ela tem como objetivo o Deus verdadeiro. Não importa a forma bonita, o cerimonial, né, a riqueza de um sacrifício, se aquilo está sendo direcionado para o Deus que não é real. É uma oferta inaceitável. A oferta aceitável é aquela que a gente faz para o Deus verdadeiro. E John MacArthur termina o seu capítulo dizendo para nós que não há necessidade de erigir um altar ao Deus desconhecido, porque Deus se tornou conhecível. Deus se revelou na sua palavra, ele se mostrou para nós. A nossa mente, ela tem a capacidade de entender tudo o que Deus quer que nós entendamos dele. Então, ele se revelou na sua palavra para nós. Ele é uma pessoa e nós podemos conhecê-lo pessoalmente. Ele é um espírito e nós podemos conhecê-lo no mais profundo sentido espiritual. Ele é um e não há competição entre ele e outros deuses. Ele é uma trindade operando como um em nosso favor. E ele é recompensador dos que o buscam em fé. Para a nossa adoração ser significativa, para ser aceitável, nós devemos procurar compreender Deus
como Ele se revelou a nós. O conhecimento íntimo da pessoa de Deus é talvez a maior motivação para a adoração verdadeira e transbordante de toda a vida. Quando começamos a conhecer Deus como Ele é, nossa resposta precisa ser a de engrandecê-lo, dando-lhe glória por quem Ele é e pelo que Ele faz por nós. Então, John MacArthur deixa claro aqui, né, que a verdadeira adoração ela é pautada no nosso conhecimento desse verdadeiro Deus. Como podemos adorar a quem não conhecemos? Deus, ele se tornou conhecido para nós através da palavra dele. Ele se revela na natureza, né? Ele se revela a nós no nosso dia a dia, nas nossas vitórias e no nosso consolo diante daquilo que nós consideramos derrotas. Deus vai se revelando e nós vamos adorando, quanto mais nós vamos conhecendo a esse Deus. Por isso, dedique-se a conhecê-lo. Cada circunstância da vida vem para nos revelar algo sobre Deus. Tudo isso que nós passamos nesses últimos 2 anos, quanto não nos revelou já sobre Deus, né? Aquilo que você já passou na sua vida ou está passando agora, o quanto não tem revelado sobre Deus para você. E mais importante do que qualquer coisa, o quanto que a palavra de Deus não tem a revelar sobre ele para nós. Estude, seja um aluno aplicado. Quando nós começamos a ter um relacionamento amoroso, né? Quando a gente encontra um namorado, quando a gente quer casar com ele, e aí a gente casa, e se passam aí 20, 25 anos, e você vai percebendo que você conheceu uma nova pessoa, que ao longo da vida, aquela pessoa foi se revelando a você, e isso foi fazendo você amá-la mais. Eu espero, né? No casamento, o amor que você tem hoje não é o mesmo de quando você namorava, porque o namoro te traz um conhecimento, um amor, quer dizer, te traz um amor ligado à paixão, né? Aquela emoção. Agora, o casamento, ele te traz conhecimento sobre o outro. E aí você vai fundamentando ainda mais aquele amor. E a mesma coisa acontece, né? E de uma forma ainda muito maior, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, quando Ele nos resgata, a gente não toma uma pílula de conhecimento de Deus e passa então a adorar na sua plenitude. Não, é o andar da vida cristã, é a santificação que vai nos revelando cada vez mais esse Deus. E o nosso amor por Ele vai crescendo e a nossa adoração vai se tornando cada vez mais aceitável. Então, conheça ao Deus que você tem. Aquele Deus que você professa, que você diz que é o seu Deus, ele deve ser conhecido por você. Que Deus nos abençoe, nos dê muita vontade de estudar e conhecer a esse Deus verdadeiro.